Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo.
Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Que bom ter você aqui no canal da MESD, assistindo da Palavra de Deus que será compartilhada com amor. Somos um ministério de ensino e evangelização às nações, sob a liderança do líder e fundador Justino Ribeiro Santos Neto. Nós da MESD esperamos que a mensagem que estás a ouvir em instantes fale profundamente ao seu coração. Tenha uma Bíblia em mãos para acompanhar as leituras em meio ao sermão e vamos à mensagem do Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja Deus para toda a eternidade. Glórias ao nome do Senhor. Pai Celestial, graças eu te dou na abertura deste trabalho, deste ofício, de apregoar, de ensinar, de repassar as revelações, os entendimentos, as verdades do Senhor, conforme ela é. Graças eu te dou por o Senhor me dar esta alegria, também este nível de comprometimento, de consagração e fidelidade, com a ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor. E peço-te sobre mim a Tua graça e a unção do Teu Espírito para este ofício, que eu consiga, por meio do Teu Espírito, da Tua unção, Senhor Jesus, anunciar esta mensagem conforme ela é verdadeira, conforme ela vem do conselho do Senhor no céu. Em no nome de Jesus Cristo.
eu também te peço a respeito daqueles que hão de um dia ouvir e escutar esta ministração, esta palavra do Senhor, que eles possam ser edificados poderosamente por meio da tua palavra e do teu Espírito que age por meio das pregações do Senhor. Que o Senhor nesta mensagem manifeste as tuas obras. Salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e com fogo, traz edificação, traz entendimento. Em nome de Jesus Cristo, e enaltece o teu nome, Jesus. Porque somente o teu nome é digno de ser adorado, louvado e enaltecido acima de tudo e de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. E graças eu te dou. Aleluias. A todos vós que um dia há de passar por aqui e a escutar este humilde e pequenino servo de Deus, eu saúdo a todos vocês com a bendita paz e graça do nosso vivo Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. O homem Jesus, o Deus que se fez carne, habitou no nosso meio, veio à terra por um único propósito: morrer pelos pecados do mundo inteiro, com a esperança de que aqueles que depois da sua ressurreição, depois também do iniciar da propagação do seu evangelho, aqueles que fossem ouvindo e acreditando pudessem ser perdoados pelos seus pecados por meio do sangue de Cristo e também se tornasse herdeiro de uma vida além desta vida que nós temos aqui nessa terra. E no nome de Jesus, que a paz e a graça deste homem Jesus seja sobre todos vós que um dia há de ouvir e escutar este humilde e pequenino servo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu também gosto de deixar registrado em todas as minhas ministrações, pregações, ensinamentos, a forma, o jeito como Deus ele lida comigo para me conferir as mensagens, os sermões, que assim eu te trago com muita fidelidade, debaixo de uma consagração e direção e unção do Espírito de Deus. O Senhor, ele fala à minha mente, também ao meu coração, envolvendo também o meu espírito e minha alma, todo o meu ser, e me fala de assuntos, temas, algo que reverbera, e o Espírito de Deus faz-me relembrar repetidas vezes no meu espírito, na minha alma, na minha mente, no meu coração, no meu entendimento. E quando é assim, eu logo entendo, é Deus querendo me tecer, ou seja, me conceder mais uma mensagem para poder anunciar em seu nome. E quando é assim, Ele, o Senhor, também me conduz pelo seu Espírito às Sagradas Escrituras, para que eu possa me assentar com o professor magnânimo, o Espírito de Jesus, e saber o que é que está aqui dentro das Sagradas Escrituras referente àquilo que o Senhor assim falou ao meu coração. Então nascem os sermões, nascem as pregações, nascem as ministrações. Amém? Assim eu tenho feito e continuarei fazendo até o dia que Jesus quiser, ou até a minha morte, ou até a vinda de Jesus Cristo. Só nesses ambos casos aí é que cessará a pregação por meio do servo de Deus chamado Justino Ribeiro. Amém? Se eu não falei o tema então que o Senhor assim me conferiu para esta oportunidade, para este momento que se chama agora, é esse: como a igreja deve conciliar as coisas sagradas com a geração de receitas de forma irrepreensível pelo Senhor Jesus Cristo. Repetindo, como a igreja deve conciliar as coisas sagradas com a geração de receitas de forma irrepreensível pelo Senhor Jesus Cristo. Esse é o tema da nossa ministração, da nossa pregação nesta mais nova oportunidade que Deus assim está nos conferindo. Amém?
E eu gostaria de convidar a todos vós que um dia há de passar por aqui, abrir as vossas Bíblias juntamente comigo, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, Filipenses capítulo de número 2. Na verdade, eu peço perdão, não é Filipenses, é Efésios capítulo de número 5. Só conferindo aqui, Filipenses, é Filipenses mesmo, peço perdão. É porque o outro texto nós vamos ler um pouquinho mais à frente. Amém? Deixo tudo registrado, Deus também está como testemunha. E eu sei da responsabilidade que é, mesmo nos meios que parecem ser insignificantes. Os homens podem não estar vendo, podem não estar nem aí. Mas o que eu estou fazendo aqui é de causa espiritual e é de Deus. Então eu tenho que fazer com o máximo de responsabilidade, de temor, em no nome de Jesus Cristo. Amém? Filipenses capítulo de número 2. Filipenses capítulo de número 2. Versículos de número 13, 14 e 15. Amém? Assim nós vamos estar lendo, inicialmente, a pregação da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo de número 13, 14 e 15. Assim está escrito na palavra de Deus: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e inofensivos, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma nação perversa, entre a qual resplandeceis como luzes no mundo. Frisando o versículo 15: para que sejais irrepreensíveis e inofensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma nação perversa, entre a qual resplandecestes ou resplandeceis como luzes no mundo. Estas foram as palavras do apóstolo Paulo à igreja do Senhor, não apenas à igreja de Filipenses. Eu costumo sempre de dizer que, embora Paulo, em cada carta ali, ele estava endereçando, naquele seu respectivo tempo, a carta aos Filipenses, porém, todavia, todas as revelações, diretrizes, mistérios, entendimento e sabedoria que ele repassou da parte do Senhor para aquela respectiva igreja, ele também fazia de modo proposital, sabendo que não apenas aquela igreja de Filipenses ouviria e se atentaria para as suas palavras, mas todas as igrejas ao redor do mundo tomaria ciência e deveria se respaldar naquilo que o Senhor dera como princípios, diretrizes, direções e entendimento para a vida da sua igreja. Então, não foi apenas para a igreja de Filipenses, porque Paulo sabia que aquilo que ficaria como escrito nas Sagradas Escrituras serviria para toda a igreja do Senhor que se espalharia ao redor do mundo. E nas palavras do apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que é Deus quem opera em nós o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Aí ele, no versículo 14
diz para os irmãos: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Aí no versículo 15 nós lemos, ele fala sobre uma vida de irrepreensibilidade, inculpáveis, no meio de uma geração perversa, ímpia, pagã, corrompida. E ele frisa que nós, discípulos do Senhor, igreja de Cristo Jesus, somos luzes para este mundo, tal também como afirmou o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele também disse estas palavras, que nós somos luzes para este mundo. Agora, de que forma a igreja, os cristãos, pode viver uma vida irrepreensível, inofensiva, ou seja, não causando perigo a ninguém? A palavra inofensiva não representa perigo para ninguém. A igreja não representa perigo para a sociedade, a igreja não representa perigo para o mundo, muito pelo contrário. Ela é o agente mais benigno que a terra já tem, porque ela expressa aquilo que o Pai Celestial, o Deus que em João 3,16 está assim revelado, amou tanto a este mundo, as pessoas que aqui no mundo estão, que ele deu o seu unigênito Filho para que ele morresse numa cruz do Calvário, para que todos pudessem ter uma chance, uma oportunidade de perdão e salvação. E a igreja tem esta incumbência de propagar tudo o que é de bom da parte de Deus para o mundo. Então ela é inofensiva, ela não representa perigo nenhum para a sociedade. Além de irrepreensível, aí Paulo vai falar sobre que esta mesma igreja que carrega esta incumbência, esta responsabilidade, deve se comportar no meio de uma geração, de um mundo já quase totalmente corrompido, do qual os apóstolos já afirmaram que o mundo jaz do maligno. Todavia a igreja, ainda estando aqui, ela tem esta incumbência, esta responsabilidade de, mesmo em meio a todos esses desafios que está à volta de uma igreja, da igreja do Senhor, de nós cristãos, se esmerar e procurar viver uma vida de irrepreensibilidade, ou seja, irrepreensível, ou seja, não repreendida pelo Senhor. E também pela sociedade. Inculpáveis, porque quando fala de inculpáveis, não fala apenas de na esfera inculpáveis para com Deus, mas também no meio desta geração corrompível. E de que forma a igreja, os cristãos, pode viver este nível de irrepreensibilidade, sendo inofensiva para o mundo e inculpável aos olhos de todos, estando presente aqui, como Paulo afirmou, no meio de uma geração corrompida ou perversa. E nós sabemos que, tal como qualquer ser humano nessa face da terra, tal como qualquer entidade na face da terra, a igreja também tem seus compromissos financeiros. Cada cristão, individualmente e coletivamente, a igreja também necessita disso. Mas a grande questão que nós vamos ver nesse sermão é de que existe no mundo milhões de jeitos, formas, maneiras de se alcançar os objetivos que todos aqui almejam. E todos nós sabemos que nem todos os caminhos são bons, são perfeitos, são santos, são justos, são honestos e são verdadeiros. Nem todos os caminhos nos levam a uma conquista, uma busca de por meio daquilo que a Bíblia chama de santa, honesta e pura.
Amém? Então nem todos os caminhos nos levam às conquistas irrepreensíveis pelo Senhor. Hoje nós vamos falar nos termos bem linguísticos, contemporâneo para a nossa época. Geração de receitas é o termo que muito eu vou usar aqui nesse sermão, que é o mesmo que buscar ganhos, lucros e etc, dinheiro e etc, para arcar assim com os compromissos que a igreja do Senhor tem. Porém, de forma saudável, que não seja repreendida pelo Senhor, como também nós vamos ver alguns exemplos dentro da própria Sagrada Escritura. E no nome de Jesus Cristo. Amém? Bom, falar sobre geração de receitas para a sustentabilidade da obra de Deus realizada pela Igreja de Cristo Jesus sempre foi de muita complexibilidade. Muita complexibilidade por causa justamente do contexto em que ela se encontra. Como Paulo afirmou, ela está inserida no meio de uma geração corrompida. Não por conta do Deus da Bíblia, mas por causa das contrariedades aos seus princípios estabelecidos para seu povo e sua igreja. Pois o vivo Deus das Sagradas Escrituras estimula os seus servos a que prosperem, gerando receita ou buscando seus ganhos e etc., não apenas para sustentabilidade própria e da sua família, como também sendo uma forma de bênção para a sustentabilidade da sua obra nesta terra, por meio dos seus dízimos e das ofertas voluntárias. No entanto, vemos pelas Sagradas Escrituras uma forma de geração de receita repreensível e repugnada por Jesus o Senhor, e outra de forma irrepreensível pela orientação das Sagradas Escrituras. Isso que nós veremos aqui nesse sermão. Amém? Uma forma repreensível, repugnada por Jesus, o nosso Senhor, o Senhor da igreja. E uma outra forma, caminho, que a Bíblia nos orienta de forma bem sadia espiritualmente, segundo os princípios que Deus assim nos estabeleceu para sermos bênção, frutíferos e prosperássemos aqui nessa terra dos viventes. Mas primeiramente eu gostaria de começar nesse primeiro tópico a falar sobre a grande verdade. Porque quando a gente fala sobre este assunto, que é bem polêmico, e como eu disse aqui, é bem complexo, porque é um assunto que traz muito mal entendimento, devido a todos os acontecimentos, devido a tudo que nós temos visto no nosso meio, infelizmente, o dinheiro, a Bíblia, ela é categórica em afirmar toda a verdade. O dinheiro, o poder ou a geração de receita, não é a maldição. O dinheiro não é maldição. Maldição está no amor, na ganância ao dinheiro. É o que tem levado muitas pessoas, infelizmente, pelos caminhos repreensíveis pelo Senhor. Inclusive muitos dos que se dizem serem cristãos ao redor do mundo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, falar sobre esse assunto de dinheiro, de geração de receita para com o sagrado, para com a igreja, parece ser algo assim fora de contexto, mas não é. O próprio Deus das Sagradas Escrituras, ele faz questão de afirmar que aqueles que lhe ouvir e lhe obedecer, estes comeriam o melhor da terra, estes também prosperariam, seriam bênçãos. Então não tem nada contra, Deus não tem nada contra a geração de receitas, a lucratividade, o dinheiro e etc. Então, primeiramente, eu gostaria de destacar essa verdade, de que o cristão,
a igreja não está impedida em hipótese alguma pelos princípios da palavra de Deus de fazer ou ter negócios para geração de receitas. Essa é a primeira grande verdade que eu quero deixar aqui registrado nesse sermão, com a ajuda da unção de Jesus Cristo, meu Senhor, que me separou deste mundo para ser um dos seus ministros do Evangelho para esta época. A primeira verdade que quero destacar neste sermão é que o cristão não está impedido de ter ou fazer negócios para geração de receitas, desde que o faça de forma irrepreensível pelo Senhor e Deus Jesus Cristo, nosso Senhor, se atentando aos seus princípios estabelecidos para a conduta do seu povo e da sua igreja nessa terra. Então, primeiramente, nós vamos destacar aqui algumas verdades, como esta, que eu aqui afirmei, que o cristão, a igreja, não está impedida de fazer ou ter negócios para a geração de receitas. Então, 3 verdades aqui nós vamos destacar. Primeiro, o homem e a mulher foram ordenados por Deus a gerar receitas. Segundo, o homem e a mulher foram capacitados por Deus para tal. Sim, Deus deu capacidade para isso. Se Deus não quisesse que o homem, a igreja, o seu povo, os cristãos também se empenhassem nessas questões, o Senhor jamais os teria colocado nessa terra, e muito menos o capacitado, e tampouco também o abençoado. E terceiro, o homem e a mulher foram abençoados por Deus para gerar receita. Então, para esta questão, Deus ordenou o homem a que prosperasse, a que buscasse a geração de receitas. Depois ele capacitou pessoas, os homens e as mulheres para tal também. E também o Senhor, além disso, abençoou as pessoas que foram abençoadas, e por causa da bênção de Deus sobre vossas vidas, houve geração de receitas, houve prosperidade, houve suprimento. Abra comigo sua Bíblia em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia Sagrada, em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 19. Aonde Deus ali, depois de ter criado todas as coisas, criado todas as maravilhas que do mundo há, o mar, o céu, a terra, a lua, as estrelas, os peixes, os animais, as florestas e tudo mais, Deus por fim fez o homem com suas próprias mãos. E Deus já foi muito intencional, e de cara nós já temos essa revelação que já comprova essa verdade da afirmação do primeiro parágrafo, do primeiro tópico que nós estamos aqui vendo nesse sermão, de que o cristão, em hipótese alguma, pela vontade e os princípios de Deus, está impedido de fazer ou ter negócios, buscar meios de geração de receita para tanto sua sustentabilidade, sua família, como também para ser um canal de bênção para ajudar outras instituições, como no caso a própria igreja do Senhor. Amém. Em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 19, depois ali, claro que depois do pecado, olha só que nem mesmo depois do pecado, Deus privou o homem de se abster de coisas, de administrar, de conquistar, de ter e de gerar. Nem mesmo depois do pecado. É claro que acredito eu que se não fosse o pecado, o meio, o jeito que nós lidaríamos nessa terra, não seria com esforço, não seria com muita labuta, com muito cansaço, seria de uma forma bem bacana para todo mundo se não fosse o pecado. Haveria sustentabilidade suficiente para todos, não haveria fome em lugar nenhum no mundo, mas por causa do pecado, todas essas coisas que nós vemos, infelizmente, no nosso mundo, que nós vivemos na terra, aconteceu por causa do pecado. Mas nem mesmo por causa do pecado, Deus privou o homem de que ele corresse atrás, buscasse, se esmerasse.
Deus, muito pelo contrário, ordenou a que ele buscasse, digamos assim, como estou falando, estou usando os termos mais contemporâneos para o nosso tempo, geração de receitas. Então Deus vai dizer para o homem, no versículo de número 19, Gênesis 13, 19, no suor da tua face comerás o pão, até que retornes à terra, ou seja, até a morte, até o dia que você permitir aí. Deus está dizendo para o homem, do seu esforço, você gerará receitas. É isso que Deus está dizendo para o homem. É isso que Deus quis dizer para o homem e, consequentemente, também para a mulher. E segundo, além de Deus assim ter os ordenado, Deus os capacitou para tal, dando habilidades para trabalharem em ofícios, em atividades. Daí veio as profissões, os engenhos, as engenharias. Tudo Deus quem deu essa capacidade para o ser humano, assim poder de uma certa forma contribuir para a geração de receita, seja para si próprio, seja para uma empresa, seja para uma entidade, seja para onde for. Assim Deus deu capacidade para as pessoas. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 6, abra comigo sua Bíblia. Eu gostaria que você que me acompanha fosse lendo também os textos sagrados. Eu quero, de certa forma, com a ajuda da unção do Espírito de Jesus, imprimir isso naqueles que um dia hão de me escutar e me ouvir, seja aqui nos vídeos, seja online, ou seja presencialmente. Eu gostaria de imprimir isso sobre a sua vida. Você que um dia há de me ouvir, tem o costume de abrir as Sagradas Escrituras e faça como os bereanos, que mesmo ouvindo o apóstolo Paulo, o maior mestre depois de Jesus do cristianismo, mesmo assim eles não se contentavam apenas em ouvir falar, em ouvir Paulo dizer e falar, mas eles consultavam nas Sagradas Escrituras se de fato aquilo que ele estava dizendo era verdade. Então tenha você que um dia há de me ouvir, me acompanhar nos meus vídeos, nas minhas pregações, seja de onde você estiver assistindo, tem uma Bíblia pertinho aí de você. E vá acompanhando, à medida que eu for falando no meio da pregação, vai também acompanhando. Vai te ajudar a você também compreender, talvez até mais do que eu. Amém? Que a unção de Jesus é que nos dá a capacidade de entendimento e de revelação. Então abra comigo sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo de número 3. 2 Coríntios capítulo de número 3, versículo de número 6. O apóstolo Paulo afirma categoricamente as seguintes palavras, o qual também Deus nos fez capacidade, nos fez capazes, ou seja, nos capacitou até para as questões espirituais. Se o homem quisesse exercer da parte de Deus, teria que receber do céu. Mas não apenas para as capacidades espirituais, para os ofícios espirituais, mas também para aqueles que nós chamamos de habilidades naturais, que não necessita de uma intervenção divina, sobrenatural para fazer e acontecer. Deus deu ao homem a capacidade de ele fabricar, de fazer, de realizar e etc. Então Paulo afirma em suas palavras, o qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento. Aí está falando, é claro, dos ofícios espirituais, que até para isso Deus precisou e teve que nos dar. Êxodo também, abra sua Bíblia juntamente comigo e você vai ver Deus dando habilidades para o homem trabalhar, inventar e aprender e repassar, não apenas aprender e guardar para si, mas nós vamos ver aqui categoricamente, por isso que o conhecimento se propagou no mundo, porque pessoas que receberam de Deus repassaram, outras pessoas aprenderam, talvez aprendeu até mais do que elas, porque Jesus deixou isso bem claro, que isso pode acontecer. O discípulo pode superar o seu mestre, só nunca será maior, mas pode fazer coisas maiores e obras maiores. O próprio Jesus espera isso de cada um dos seus discípulos. Então abra comigo sua Bíblia em Êxodo capítulo de número 35.
versículo 30 a 35. E veja o que está escrito. Deus havia dado uma ordem para Moisés a construção do tabernáculo. E Deus, ele deu tanto detalhes, que eu acredito que quando aquelas pessoas ali souberam, disseram: mas como é que nós vamos fazer isso? Não tem ninguém aqui no nosso meio que seja capaz de tais coisas. O próprio Deus desceu com seu Espírito sobre pessoas, dando sabedoria, dando ciência, dando habilidades para trabalhar com as mãos, também entendimento para engenhar. E assim construir o tal bendito tabernáculo daqueles dias, conforme assim Deus havia pedido para Moisés. Olha o que está escrito, leia comigo. Êxodo 35, versículo 30 a 35. E Moisés disse aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá. E ele o encheu com o Espírito de Deus, em sabedoria, em entendimento, em conhecimento e em todo tipo de mão de obra. Ou seja, Deus deu habilidades para que eles pudessem trabalhar em tudo que fosse preciso. É claro que esta obra aqui não era para geração de receita, porque era a construção de algo sagrado. Mas da mesma forma, Deus deu para o homem trabalhar em outras questões, em outros lugares, em outras obras, gerando assim receita. Foi Deus quem deu essa habilidade, essa capacidade. Versículo 32, continuando: para elaborar obras habilidosas, para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e em lapidar pedras, para encastá-las, e esculpir madeira, para fazer todo o trabalho esmerado. Ele havia colocado no seu coração que pudesse ensinar. Presta atenção. Não apenas Deus o encheu, esse homem chamado Bezalel, de entendimento e saber em grandes ofícios, em muitas atividades que precisava ser feita na construção do tabernáculo, como também encheu o seu coração o esmero, o desejo de repassar aquilo que Deus assim lhe havia ensinado pelo seu poderoso Espírito de sabedoria e de entendimento. Por isso que os conhecimentos sobre grandes questões, grandes assuntos, grandes engenhos, foi sendo repassado ao longo da história da humanidade. E ele havia colocado no seu coração que pudesse ensinar, tanto ele quanto a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. A ele encheu com sabedoria de coração para trabalhar com toda a obra de mestre, de gravador, e a mais elaborada e a do bordador, em azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão também, a daquele que faz qualquer trabalho, e a daqueles que elaboram trabalhos esmerado. Amém? Então Deus deu habilidade para as pessoas, não apenas trabalhar engenhosamente numa construção de algo sagrado, mas foi assim que se deu nas outras demais construções que nós vemos no mundo. Foi Deus quem deu essa capacidade para o homem, assim poder pensar, raciocinar, estudar, calcular, fazer, realizar. E não apenas isso, Deus também, além disso, abençoou pessoas para que elas pudessem ser uma bênção na geração de receitas, para que elas pudessem ser uma bênção de sustentabilidade, não apenas para si, mas também para outras pessoas, para uma nação inteira e para muitos povos. Em Gênesis, por exemplo, vou citar aqui o exemplo que nós temos aqui em Gênesis, capítulo de número 39, onde aqui nós falamos sobre um homem chamado José, que havia sido vendido pelos seus irmãos devido às suas palavras, e também por causa de uma capa que o seu pai lhe havia dado. Os seus irmãos assim lhe invejavam.
E depois que ele teve um sonho, ficou pior ainda. Ele foi contar o sonho, caiu nos ouvidos dos irmãos que ele estava querendo se aparecer demais, se enaltecer demais, mas na verdade foi Deus quem havia dado o sonho. E aquele sonho dizia a respeito de algo que Deus faria num futuro muito próximo, que Deus o abençoaria e, digamos assim, seria ele um dos instrumentos de Deus numa nação ímpia e pagã, que era o Egito, para prosperar durante todo um período de tempo que se daria de muita dificuldade em toda a terra naquele tempo. E isso aqui está registrado, por exemplo, em Gênesis. Nós podemos ler aqui em Gênesis 39, versículo 5. Gênesis 39, versículo de número 5. Quando ele ali chega na casa de Potifar e é comprado pelos que o venderam como escravo, e Potifar o coloca sobre toda a sua casa, e vai notar algo específico na vida de José. No versículo 5, que aconteceu que desde o tempo em que ele fizera supervisor sobre sua casa e sobre tudo que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele possuía na casa e no campo, ou seja, além de Deus ter ordenado, também ter capacitado, o próprio Deus abençoou, e a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. E tudo que José fazia e colocava as mãos prosperava, dava certo. Deus estava na questão. E por causa da vida de José, em todo o Egito houve geração de receitas, houve sustentabilidade, não apenas para aquela gente, mas a Bíblia diz que todas as nações daquela época vinham até o Egito comprar alimento. Em um período de grande dificuldade. Porque Deus abençoou pessoas para gerar receitas. É bênção de Deus, não se explica. Então a primeira verdade que eu quero deixar bem destacada aqui, nesse primeiro tópico, queridos, é esta: o cristão, em hipótese alguma, pela vontade de Deus e pelos princípios do Senhor, em hipótese alguma, os cristãos, a igreja está impedida de procurar meios para gerar receitas. Porém, é um caminho repreensível e outro irrepreensível. E é isso que nós veremos a partir daqui para frente. No segundo tópico, nós veremos então quais são as formas repreensíveis, aquelas que Deus reprova e repugna, e são repugnadas por Jesus nosso Senhor na geração de receitas da sua igreja. Neste segundo tópico, destacaremos os mais escandalosos meios reprováveis por Jesus o Senhor na geração de receitas pelo seu povo e sua igreja. Amém? Deus havia dito em Deuteronômio. Abra comigo sua Bíblia, vamos ler também Deuteronômio. E aí nós vamos falar sobre esse segundo tópico aqui. Amém? Deuteronômio, capítulo de número 28, vai falar sobre as maravilhosas bênçãos que Deus prometeu à vida do seu povo, daqueles que lhe temem. Todavia há um caminho assertivo, irrepreensível, para que assim seja bênção seja bênção de fato e não maldição. Em Deuteronômio 28, versículo 1 e 2 está escrito: e acontecerá que se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos, que te ordeno neste dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão a ti, e te alcançarão,
se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ou seja, o próprio Deus teceu esta bênção, esta promessa sobre a vida dos seus. Amém? Mas existe uma forma repreensível pelo Senhor. E nós vamos aqui destacar, no mínimo, nesse segundo tópico, quais são os meios de gerar receitas reprovadas pelo Senhor, repugnadas por Deus, que é santo, justo e verdadeiro. No mínimo 5 aqui nós vamos listar. Primeiro, fazer uso de locais sagrados a Deus para fazer negócio. Segundo, apropriar-se de meios cristãos sagrados para fazer negócios. Terceiro, aproveitar-se da fé das pessoas para fazer negócio, aquelas pessoas ingênuas, que não tem muito saber, não tem muito conhecimento. E quarto, fazer negócios baseados em mentiras. E quinto, fazer negócios baseados na injustiça. Tem gente que infelizmente faz geração de receita tirando proveito das injustiças que está ocorrendo, sem se preocupar nem com A, nem com B, nem com C. O importante é ela se dar bem. Não importa se as injustiças estão acontecendo. Ok? Isso também nós vamos ver. Então, primeiro, fazer uso de locais consagrados a Deus para fazer negócios. Esta é um dos meios repugnado pelo Senhor, reprovado por Deus, pelo próprio Senhor da igreja, o cabeça da igreja, o Senhor da igreja, Jesus Cristo. Dentre as formas repreensíveis e repugnadas por Jesus Cristo, Senhor, está o utilizar-se de locais que foram consagrados para serem casas de oração, para fazerem negócios. Jesus mesmo, em sua vida terrena, expulsou de forma zelosa pelas coisas do Pai os cambistas, os negociantes, aqueles que estavam ali querendo gerar receitas, os cambistas que do lado interior, do lado de dentro do templo, faziam negócios sobre as mesas que acreditamos também ser utensílios da casa do Senhor. Abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo de número 21. Mateus capítulo de número 21. E nós veremos uma grande verdade aqui. Amém? Deixarei tudo registrado, tendo Deus como testemunha, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Em Mateus, no capítulo de número 21, versículos de número 12 e 13, está escrito: E entrando Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombas. Versículo 13. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a fazeis covis de ladrões. Aqui está uma das formas repugnadas por Jesus para a vida de sua igreja, na questão de geração de receitas. Não abuse dos limites estabelecidos por Deus, o Senhor, dos seus princípios estabelecidos para a conduta da sua igreja e utilização das coisas sagradas. No caso, aqui Jesus entrou no templo, então está falando-se de lugar. Jesus entrou no templo e do lado de dentro do templo
pessoas estavam vendendo e outras comprando. Jesus expulsou a ambos os grupos, tanto quem vende quanto quem compra é repreendido pelo Senhor, porque está fazendo da casa sagrada mais um lugar, um local de comércio do que, propriamente dizendo, um lugar de oração, de adoração, de comunhão, de santidade, de consagração, de sacrifício vivo diante da presença de Deus. Meu conselho que eu daria: evite fazer uso dos púlpitos para propagação, para até mesmo que seja um pequeno merchan de um material, de um produto que um irmão, uma irmã quer vender. Evite usar esses locais, porque aos olhos de Deus isso cheira mal. Amém? Só estou repassando o que eu recebo de revelação e está aqui. Meu Senhor, por causa de atitudes como tais, Ele próprio, em sua vida terrena, por amor e zelo, Ele expulsou e derrubou as mesas daqueles que faziam da casa de Deus, do lugar sagrado, um meio de se dar bem, de gerar receitas, só que de forma repugnada e repreensível pelo Senhor. Amém? Segundo, apropriar-se de meios sagrados para fazer negócio, ou seja, utilizar-se de meios evangélicos, cristãos, como, por exemplo, a própria pregação da palavra de Deus. Tem gente que, infelizmente, tem audácia e a cara de pau de fazer uso das Sagradas Escrituras e fazer negócio com ela. Eu não estou falando de materiais, estou falando de meios, se utilizar-se de má fé, de meios evangélicos para tal. Isso também é repugnado pelo Senhor. Estou falando de um material, aquele que tem, como eu disse, se um cristão tem um negócio e quer vender aos irmãos, querido, existe um lugar apropriado. Existe tantos milhões de lugares, menos um que você não pode. É aquela mesma conversa de Adão, não tem? Deus falou: Adão, tudo aí é seu, pode comer de todas as árvores aí, só tem uma, Adão, que eu não quero que você toque. Queridos, as coisas sagradas que Deus estabeleceu como santa e pura, essa deve ser intocável. Que vasto camanturavas. Eu só estou ministrando a verdade conforme assim o Senhor me ajuda com a sua própria unção. Louvado seja Deus para todo sempre. Então existem milhares de lugares do lado de fora, nos bastidores do lugar sagrado. Você pode ali vender, divulgar, não tem problema. Mas, queridos, estamos fazendo uso do lugar mais sagrado, mais santo, para fazer negócios. Muitos, infelizmente, estão dentro desse contexto reprovável pelo Senhor. Então, segundo, apropriar-se de meios sagrados para fazer negócios. Fazer uso dos meios sagrados para fazerem negócios também é uma forma repreensível e repugnada por Jesus Cristo, Senhor. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, afirmou que muitos teriam a audácia de descaradamente fazer uso da pregação das Sagradas Escrituras como um meio de fazer negócios. Prática essa repugnada pelo Senhor Jesus Cristo, pois a pregação da sua palavra tende a trazer outros resultados, não financeiros, a saber, o espiritual sobre a vida das pessoas que a ouvem. Abra comigo sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo de número 2. Bendito seja o nome de Jesus que está comigo. Cabaraço, que vesto camandarácia. 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 3.
Pedro diz as seguintes palavras: e por cobiça farão de vós negócios com palavras fingidas. Pedro está falando de falsos profetas e falsos mestres que se introduziria mais como geradores de receita do que propriamente dizendo como ministério espiritual para a edificação da vida da igreja. E estes fariam uso destes meios cristãos, usando a mesma pregação da palavra de Deus, mas com palavras fingidas. E claro, acredito eu, usando as melhores palavras, evitando falar qualquer palavra de confronto e qualquer palavra que desagrade os seus ouvintes, porque afinal de contas, se Pedro diz que estes farão dos ouvintes negócio, então encaram os seus ouvintes como clientes do seu negócio. Não como uma igreja do rebanho de Jesus Cristo, que comprou e adquiriu com seu sangue vertido na cruz do Calvário. E bendito seja o nome do Senhor que está comigo, me ajudando a pregar a sua verdade. Prática essa, queridos, que aos olhos de Deus também é repugnada. Tanto que Pedro diz e afirma que a estes que estão no nosso meio, no meio cristão, no meio da igreja, e com tais atitudes assim, o juízo já está lhe aguardando. Porque continuando o versículo, ele vai dizer: sobre os quais o julgamento não tardará, e a sua perdição não dorme. Ou seja, Deus está esperando no fim da linha, no dia do juízo, todos nós haveremos de passar lá. E eu acho bom você, antes de passar lá, ainda aqui em vida, se arrepender dos seus pecados, abandonar os seus maus caminhos, porque só haverá um grupo de pessoas que diante do julgamento não será por Deus julgado nem condenado. Aqueles que nessa vida se arrependeram dos seus pecados, abandonou-os e procurou viver uma vida baseada nos princípios e nos ensinamentos que Jesus, nosso Senhor, assim estabeleceu para a nossa vida nessa terra. E bendito seja o nome de Jesus que está comigo, me ajudando a anunciar a sua verdade nesse tempo. Abra comigo sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 17. Paulo vai nos dizer com que intenção devemos fazer uso da pregação, da ministração, da palavra de Deus que nos confiou e nos chamou para sermos ministros desta palavra, a dizer para este mundo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 17. Abra comigo sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 17. Olha o que Paulo vai dizer. 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 17. Está escrito assim: porque nós não somos como muitos, os quais corrompem a palavra de Deus, mas com sinceridade, como de Deus, à vista de Deus, nós falamos de Jesus. O que Paulo estava querendo dizer? Ele chega a dizer: nós não somos como muitos, como alguns que fazem uso da pregação, da palavra, do evangelho, de forma corrompível, ou seja, não bem intencionado. Mas Paulo está dizendo que a pregação dele não é semelhante a estes, porque Paulo fala da sua sinceridade, tanto diante da vista dos homens como diante de Deus.
E a mensagem dele é Cristo Jesus, ou seja, a mensagem verdadeira que edifica as pessoas. Que mesmo que alguns ensinamentos confronte-as, é para o bem das vossas almas. Então a pregação do Evangelho pretende a revelar Cristo e ensinar de Jesus para as pessoas. Essa é a finalidade da pregação da palavra de Deus. Revelar Cristo Jesus e os seus ensinamentos às pessoas. Também fiz questão aqui de falar sobre aqueles que já ganham salários na igreja do Senhor, dos quais já são ordenados e estão debaixo de princípios bíblicos que Deus assim já estabeleceu. Obreiros fiéis são dignos do salário da igreja. Amém? E os demais cristãos, seja ele quem for, que tiver um negócio ou outro, não está impedido de fazer negócio, exceto utilizando-se de lugar e de meios cristãos de forma repreensível pelo Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 14, 1 Coríntios 9, 14. 1 Coríntios 9, 14, Paulo vai dizer que Jesus mesmo assim orientou a sua igreja. Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ou seja, que sejam sustentados, assalariados, ajudados pela igreja do Senhor. Então não tem nenhum problema, não é pecado quando a gente ouve aí que a igreja paga salário. Sim, tem que pagar mesmo. Não está fora do contexto não. É que o mundo às vezes escandaliza tudo que não entendem. Mas porém, olha só, aqueles que pregam o Evangelho, que vivam o Evangelho. O Senhor ordenou, Senhor, aos que pregam o Evangelho, ou seja, aos fiéis, aqueles que estão dedicados de pé a cabeça na causa do Evangelho. Amém? São chamados fiéis e integrais, esses que se dedicam por completo, totalmente nas questões do Evangelho. Lá em 1 Timóteo também vai falar sobre isso. Abra comigo sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 17 e também versículo de número 18. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Primeira Timóteo, capítulo 5, versículo 17, 18, Pedro disse a respeito daqueles que trabalham na igreja, aqueles que são fiéis e dedicados na igreja. Os presbíteros que governam bem sejam honrados com dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino. Porque diz a Escritura, não amordaçará a boca do boi quando ele pisar o milho, e o trabalhador é digno da sua remuneração. Então falar sobre salário na igreja não é pecado. Amém? É bíblico e é ordenança, orientação de Jesus Cristo. Terceira prática repugnada por Deus na busca por geração de receitas. Aproveitar-se da fé das pessoas para fazer negócio. Além de utilizar-se do lugar santo, usar meios sagrados, ainda assim se aproveitar da fé das pessoas. Que tem gente que infelizmente acredita em tudo que ouve, e tudo que lhe ofertam, eles estão aceitando. Sem saber que tais práticas estão sendo lá no céu por Deus, está cheirando mal. Deus está olhando e repugnando, repreendendo, e não está muito bom.
como ele não está presente aqui, para da mesma forma como ele fez no templo, entrou, expulsou os cambistas, ele usa os seus mensageiros para falar. Aqueles que têm coragem de anunciar a verdade do Senhor como ela é. Então, apropriar-se da fé das pessoas para fazer negócios também é um dos meios reprováveis por Deus. Essa forma também é repreensível e repugnante aos olhos de Jesus Cristo, o Senhor. Aproveitar-se da ingenuidade principalmente os mais novos na fé, ou dos irmãos que não se aprofundaram, não tem muito conhecimento na palavra no conhecimento de Deus. Tal oportunismo também é reprovável pelo Senhor Jesus Cristo. É usar de má fé. Não estou falando que você não... eu falei, você pode oferecer. Você tem um produto, você tem algo material, ofereça aos irmãos. Mas não se utilize da ingenuidade deles, de má fé, para gerar receita. Porque você pode esconder aos olhos dos homens, mas nos olhos de Deus, Ele tem cada coração em sua mão. Ele sabe quem é quem. Ele sabe quem somos nós por dentro e por fora. Amém? Em 2 Pedro nós lemos lá, abra comigo sua Bíblia em 2 Pedro, voltemos a ler aqui novamente, 2 Pedro, capítulo de número 2, versículos 14 e 15, amém? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14 e 15, Pedro vai dizer: tendo os olhos cheios de adultério, está falando para estes, e que não conseguem cessar o pecado, ou seja, nunca estão satisfeitos, sempre querem mais, encorpando as almas instáveis, tendo o coração exercitado na prática da cobiça, filhos malditos, Pedro chama estes assim, os quais abandonaram o caminho direito, ou seja, a forma certa de fazer o negócio, a forma certa de gerar receita. Jesus, aumenta a quantidade de anjos para o teu servo aqui. E errantes seguiram o caminho de Balaão, o filho de Beor, que amava o salário da injustiça. Não importa se ele ia contribuir com a injustiça ou não, ele queria ganhar o dele. Por isso que aqui o texto fala sobre seguir o caminho de Balaão, porque faziam por salário, faziam por dinheiro, não por amor, nem por obediência a Deus. Não se importando se aquilo que eles iriam fazer, pagos, iria causar prejuízo, injustiça e etc. Amém? Então essa é uma grande verdade. Então se apropriar da fé das pessoas é o equivalente a isso aqui. Amém? E quarto, fazer negócio baseado em mentiras. Eita, o que tem de gente que se utiliza da mentira para se dar bem. Não é pouco não. Mas Deus está falando através dessa mensagem. As Sagradas Escrituras afirmam categoricamente que o diabo é o pai da mentira. João 8,44. Portanto, toda mentira é de procedimento maligna e não é de Deus. Qualquer geração de receitas baseada na mentira é reprovável por Deus. Infelizmente, muitas pessoas se apropriam de mentiras para se beneficiar. No entanto, estão sendo repreensíveis aos olhos do vivo Deus. Atos, capítulo 5. Abra comigo sua Bíblia. Em Atos, capítulo de número 5. E nós veremos aqui alguém que se apropriou da mentira para tentar se dar bem. Pode ter enganado os homens, mas aos olhos de Deus não. E Deus revelou a verdade para um dos seus servos chamado Pedro, o apóstolo do Senhor, um dos líderes da igreja primitiva. Aqui em Atos, capítulo de número 5, está registrado, do 1 ao 11, um casal que vendeu uma propriedade.
chamado e conhecido como Ananias e Safira. Eles venderam uma propriedade, e acredito eu que debaixo de um voto. Esse deve ter feito um voto para com o Senhor, e Deus levou em conta aquilo. E eles venderam por tal valor. Só que aos apóstolos, eles afirmaram que venderam por um valor abaixo. Ou seja, mentiram para se beneficiar. Aí levou a esta oferta aos pés da igreja, para ajudar a igreja, ajudar os trabalhos da igreja. Levou, mas não levou a quantidade correta. Mentiram, geraram receita, porém baseada em mentiras, repugnada também pelo Senhor. Acredito que Deus fez questão de repreendê-los aqui para deixar para nós mesmos ensinamento. Como Paulo disse em Romanos 15:4, tudo que for escrito, queridos, tudo que aconteceu, não apenas o que está aqui escrito, mas esses acontecimentos que se deu ao longo desses 2000 anos de igreja. Se a gente pegar esses acontecimentos, estudar e analisar, por que foi assim, por que deu assim naquele tempo, por que aconteceu isso na época de Lutero, quase que o cristianismo sucumbiu, por que esse avivamento lá no ano tal não se estendeu mais tempo. Se nós estudar tudo isso aí, nós vamos aprender muita coisa. Então não apenas o que está escrito. Então acredito eu que se isso aqui está escrito é para nosso ensino. Deus está dizendo para nós aqui, através desta mensagem, desta palavra, de que você pode gerar receitas e dar muito para a igreja, porém se ela for baseada ou estiver fundamentada em mentiras, tu não deixarás de ser repreendido pelo Senhor. Nenhum, sem exceção de nós. Amém? E nesse quesito, nesse contexto aqui, melhor dizendo, eles foram diante de Pedro, o líder da igreja, e ofertaram ali aquele valor que eles falaram que venderam, porém não foi por aquele valor. Só que Deus revelou para Pedro, isso custou sentença para a vida de Ananias, e ele veio a morrer. E depois veio a sua mulher alguns dias depois, cerca de horas depois. E ela não sabia do ocorrido com seu marido. E Pedro lhe faz uma pergunta, lhe dando uma oportunidade de se arrepender, de confessar a verdade, de baixar a cabeça e reconhecer. Realmente, não foi por esse valor, não. Nós mentimos, nós enganamos. A verdade é essa aqui, Pedro. Isso aqui foi assim que aconteceu. É isso aí. Acredito eu. Porque está escrito na Bíblia Sagrada que aqueles que confessam seus pecados e os abandonam, a Bíblia diz que Deus garante a estes que Ele vai perdoar e vai livrá-los do mal. Mas ela, infelizmente, reafirmou a mentira já ensaiada com seu esposo. E aí deu no que deu. Ela também veio a falecer. Uma sentença, um juízo de Deus sobre a vida de pessoas que, mesmo que geraram receitas, repassou boa parte para a igreja, para ajudar a igreja em seus muitos desafios que ela tinha naquele tempo, mesmo assim foi repreendida por Deus, duramente. Amém? Então, se apropriar de negócios, ou gerar receitas baseado ou fundamentada na mentira, é o equivalente, queridos, ao ser repreendido por Deus, reprovável pelo Senhor. Amém? Em João capítulo 8, versículo 44, Jesus afirmou o diabo como o pai da mentira. Logo, aqueles que também se fundamenta numa mentira e se sustenta nela, está como filho do diabo. Amém? Quinto, meio reprovável de fazer ou de gerar receitas. Fazer negócios ou gerar receitas baseado em injustiças, ou se aproveitar, se dar bem, gerar receitas, porém debaixo de injustiças, ou provocando injustiças
Isso também é repugnado pelo Senhor. As Sagradas Escrituras também afirmam categoricamente que Deus ama a justiça e odeia a injustiça. Salmo 45, versículo 7. Portanto, todo negócio baseado na injustiça será pelo justo Senhor Jesus Cristo repreensível. No entanto, aqueles que se arrependerem de tais práticas de injustiças para obtenção de lucros serão perdoados como Zaqueu e firmados na presença de Deus, porque é isso que Deus garante para aqueles que se esmeram em viver baseado segundo a sua justiça e seus princípios. Deus afirma sustentar, proteger, guardar e também perdoar e livrar aqueles que se arrependem e o abandonam. Amém? Em Salmo 45, versículo 7, está registrado que Deus ama a justiça e odeia a injustiça. Abra comigo sua Bíblia em Abacuque, capítulo de número 2. Fica no Antigo Testamento, depois de Daniel. Abacuque, capítulo de número... Louvado seja o nome do Senhor. Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 9 e 10. Está escrito assim: olha o que Deus disse: ai daquele que cobiça bens mal adquiridos para sua casa, para que ele possa estabelecer seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Ai daqueles que cobiçam bens, ou podemos contextualizar, geração de receitas mal adquiridas, ou seja, de forma injusta para a sua casa, e etc. Deus está falando através da sua palavra. Em Jeremias também, versículo de número, capítulo 22, abra sua Bíblia, Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 22, versículo de número 13, está escrito: ai daquele que edifica sua casa sobre a injustiça, e suas câmaras por meio do erro, por meio de engano, de erro, de injustiça, que usa o trabalho de seu próximo sem salário, e não o paga pelo seu trabalhar, ou seja, além de tira proveito, injustiças, se dá bem em cima das injustiças. Deus também repugna, repreende, reprova tais ações, tais atitudes. E por fim, queridos, eu quero finalizar dizendo quais são os meios então aprovados por Deus, aceitáveis pelo Senhor, para a geração de receitas para a vida de sua igreja estando nessa terra. Amém? Então, nesse terceiro tópico, para a gente finalizar, eu vou falar sobre essa verdade: as formas irrepreensíveis por Deus na geração de receitas pela sua igreja. O próprio Deus estabeleceu os caminhos assertivos para que cada um individualmente pudesse buscar de forma irrepreensível a geração de receitas. Vou citar aqui no mínimo 5. Primeira, não se utilizar de locais sagrados para promover negociação comercial e geração de receitas. Segundo, não se utilizar de meios sagrados de forma oportunista para fazer negócios comercial e geração de receitas. Terceiro, não se aproveitar de forma oportunista e gananciosa da fé das pessoas. E quarto, não se vincular a trapaças e mentiras para proporcionar geração de receitas e se dar bem. E quinto, não se favorecer com a injustiça. Amém? Primeira verdade que eu quero deixar aqui registrado nesse terceiro tópico: os meios irrepreensíveis, ou seja, aprovados por
Deus, que não será reprovado pelo Senhor. Eu fui no contraponto daquilo que nós falamos anteriormente. Se eu falei que Jesus repreende comércio ou comercialização nos lugares sagrados, aqui eu vou afirmar o oposto disso. Amém? Ou seja, dizendo nessa mensagem que Deus te ordena e lhe permite você fazer negócio em todos os lugares do mundo, menos nos lugares sagrados, fazendo uso dos lugares onde ali é apenas para prestabilidade de culto racional, de adoração ao vivo Deus, de entrega, santidade, adoração, de ouvir a palavra do Senhor, de ouvir os seus ensinamentos, de lhe prestar um culto. E louvado seja o nome do Senhor. É aquele mesmo contexto de Adão no jardim do Éden. Deus disse: Adão, Eva, tudo aí vocês podem tocar, o mundo inteiro vocês podem tocar, mas tem um lugar sagrado vocês não toquem. Uma árvore no meio do jardim vocês não mexam. É o mesmo contexto. Você pode fazer negócio em todos os lugares do mundo, só não se utilize dos meios sagrados, dos quais Deus ainda continua a preservar, porque Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo. E bendito seja o nome do Senhor que está me ajudando a pregar a sua verdade. Vamos ver o que está escrito em Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo 18. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 18. Presta atenção. E eis aqui o que vi. Uma coisa boa e bela é comer e beber e desfrutar, cada um do bem do trabalho que realizou debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Ou seja, debaixo do sol, você pode fazer negócio e geração de receita em todos os lugares, menos na casa de oração ou nos lugares sagrados, consagrados para culto ao vivo Deus, Criador do céu e da terra. Bendito seja o nome do Senhor. E segundo, não se utilizar de meios sagrados de forma oportunista para fazer negócio comercial, ou seja, como por exemplo, não se apropriar da pregação descaradamente, de forma descaradamente, da pregação das Sagradas Escrituras para tal. Leiamos também o que está escrito em Eclesiastes capítulo 2, versículo de número 24. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Isto também ouvir, que vem da mão do Senhor. Presta atenção. Do bem do seu trabalho, não das coisas sagradas ou dos meios sagrados. Presta atenção. Terceiro, não se aproveitar de forma oportunista e gananciosa da fé das pessoas. Eu sei que as mensagens que eu tenho trago, algumas delas, muitos não teriam coragem de pregar. Mas a unção que está sobre mim me inspira a pregar e a falar a verdade como ela é. Graças a Deus por isso. Nasceu em 1984. Mas Jesus separou agora para esse tempo para pregar e falar a mensagem que o mundo precisa ouvir, em especial a sua própria igreja, o seu povo. Então, terceiro, não se aproveitar de forma oportunista e gananciosa da fé das pessoas. Abra comigo sua Bíblia em Atos, capítulo de número 18. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Vamos ler o versículo de número 3. Paulo foi o maior pregador do cristianismo depois de Jesus Cristo, nosso Senhor.
junto com Pedro, foram os 2 maiores pregadores do Evangelho. E, mesmo sendo, ele em momento algum se utilizou do poder de influência, do uso de muitas das vezes, todos os dias, quase praticamente, ele fazia uso da pregação da palavra de Deus para ensinar, edificar a vida das pessoas, implantar igrejas e trabalhos e etc. E ele tinha um negócio, ele tinha um ofício. No entanto, ele não se utilizava nem de forma oportunista a fé das pessoas, nem dos meios, nem do lugar. Acredito eu que Paulo nunca, nos lugares mais sagrados, ele apresentava ali as suas tendas, porque ele fazia tendas. Diz: ô meus irmãos, vou parar aqui um pouquinho a pregação, compra na minha mão um negócio. Eu acredito que ele não fazia uso desses locais, e muito menos no momento mais sagrado de prestação de culto ao vivo Deus, Criador do céu e da terra. Eu sei que as mensagens, muitas delas que eu tenho trago, muitos no meu tempo não teria coragem de pregar, mas foi para isso que Jesus me chamou. Amém? E é o que é exigido de mim, é coragem para poder anunciar. E que Deus faça sinais em cima no céu, embaixo na terra, testificando da mensagem que o seu humilde e pequenino servo estará trazendo nos seus lábios, segundo assim a sua vontade e segundo a unção do seu Espírito que está na minha boca. E bendito seja o nome do Senhor. Então, no capítulo 18, versículo 13, está registrado que Paulo tinha um ofício, ele também tinha um negócio, ele também se apropriava de algo para poder fazer geração de receitas, tanto para a sua própria vivência, e como também para o custeio de suas viagens missionárias, para que não fosse pesado a vida da igreja. Ele não era um oportunista, ele não se aproveitava das oportunidades. Primeira Tessalonicenses 2:9. Abra sua Bíblia juntamente comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 9. Está escrito assim na palavra de Deus. Ele vai dizer: porque bem vos lembreis, irmãos, do vosso trabalho e dor, porque trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Vos pregamos o Evangelho de Deus. Aqui é uma gama de entendimento e revelação que precisamos aprender com Paulo. A igreja precisa aprender com Paulo. Olha o que Paulo está afirmando. Queridos, trabalhamos dia e noite no nosso ofício, fazendo ali as tendas. Ele era um fazedor de tendas, vendia, fazia negócio, geração de receitas. E ele explica por que assim fazia, para não ser pesados, irmãos. E aqui eu preciso contextualizar. Às vezes nós tornamos caro as nossas viagens missionárias, ou as realizações da igreja, e fazemos grandes orçamentos e grandes compromissos financeiros, e aí nós somos obrigados, eu estou falando assim, e aí somos obrigados a apelar de forma abusiva e ser pesado. Paulo chama isso de ser pesado para a vida dos irmãos. Eles têm que arcar com as despesas. Eles têm que arcar com os compromissos financeiros que a igreja muitas das vezes se entrelaça. Só estou falando a verdade. E infelizmente nós temos visto isso. Por aumentar o número, né? Por a igreja se comprometer com um orçamento muito grande, milionário, bilionário, sei lá, vários. E aí tem que agora ser pesado, porque Paulo chama isso de ser pesado para o povo. Aí vem esses apelos que a gente vê aí, que soa mal ao mundo que está nos assistindo, nos vendo, soa mal.
não pega bem, não fica legal, a imagem da igreja fica comprometida. E por conta de algumas ações assim, outros que são sinceros acabam sofrendo. Porque todo mundo acaba botando todo mundo no mesmo contexto. Que para todo mundo no mundo é assim, não vocês são tudo assim, e etc. Coloca todo mundo no mesmo pacote. Infelizmente, então Paulo está dizendo, para não ser pesado a igreja, procure um meio de não ser muito custoso. Se a igreja tem condição, faça. Mas se não tem, pondere em fazer compromissos, sobrecarregando ou colocando o povo como prospectando. Eu sei que tudo que a igreja faz e realiza vem dos dízimos, das ofertas voluntárias dos irmãos da igreja. Mas não precisamos abusar, passar dos limites. Para quê? É ser pesado, como disse Paulo. Quarto, não se vincular a trapaços e mentiras para proporcionar geração de receitas. Provérbios capítulo 30, versículo de número 8. Abra sua Bíblia juntamente comigo. Provérbios capítulo de número 30, versículo de número 8. Provérbios capítulo 30, versículo de número 8. Está escrito: remove para longe de mim a vaidade e as mentiras. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza, alimenta-me com a comida conveniente para mim. Remove longe de mim a vaidade e as mentiras. O sábio Salomão escreveu isso. Ou seja, não se aproprie de mentiras para se dar bem. Ah, mas vai ser lucrativo para a igreja. Mas tem algo que possa comprometer a imagem e integridade da igreja, saia fora. Agora, e outra coisa, além disso, de comprometer a imagem e a reputação da igreja, também tem uma outra questão. Lembre-se sempre de que Deus pode tecer juízo por causa de questões como essas, que às vezes as pessoas estão fazendo, estão pintando e bordando aqui, e está dizendo assim, não, Deus parece que está de braço cruzado, não sei, não está nem ligando os seus princípios mais. Não se engane, se não pagar aqui, como eu disse, no dia do julgamento, vai todo mundo prestar conta. E lá é que o negócio vai ser assim, ferrenho. Deus não vai deixar passar, como eu sempre costumo dizer, um fio de injustiça debaixo do sovaco de ninguém. Vai chegar lá escondendo alguma coisa e passando diante do trono do Senhor Deus. Ei, Senhor Deus, tudo bom? Tô passando, hein? Tô tudo certinho, não tem nada de errado comigo. Vem cá, eu conheço as suas obras e vou lhe recompensar segundo elas. Está escrito na Bíblia, o apóstolo Paulo falou isso, que Deus vai retribuir a cada um de nós segundo as nossas obras. Então é melhor a gente se atentar para essas verdades. Nós que se dizemos ser povo de Deus e conhecedor desse Deus justo e verdadeiro, queridos, vamos começar a ponderar aquilo que, se porventura, se o Espírito de Deus te revelar de que tem coisas que você está se dando bem entranhado na mentira, saia fora enquanto é tempo. Saia fora enquanto é hora. Bendito seja o nome do Senhor. E quinto, para a gente finalizar, não se favoreça com a injustiça. Com a injustiça. A injustiça é sinônimo de iniquidade. E aqueles que se beneficiam e se favorece por meio da iniquidade, será repreendido pelo Senhor. Sem exceção, todos. Colossenses 3:25. Pois Deus retribuirá a cada um, sem exceção, conforme os seus procedimentos. Romanos 2:6. Portanto, não tirar proveito algum de uma situação que esteja emaranhado de injustiça e iniquidade, será o caminho para ser abençoado pelo Senhor e favorecer e crescer como a palmeira, como assim o Senhor afirmou, como está afirmado na sua palavra em Salmo 92, versículo 12 a 15.
Abra comigo sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 3. Para a gente finalizar esta pregação, vamos ler alguns versículos finais. E vou deixar isso aqui tudo registrado, sabendo que Deus no céu, todas as vezes que eu me coloco na posição de um dos seus ministros fiéis na terra, o Senhor também convoca um dos seus anjos para ir diante do seu mural a escrever e deixar registrado. Todas as verdadeiras pregações serão usadas também lá. Em João está escrito que até mesmo as nossas decisões que tomamos mediante ao que ouvimos das pregações da palavra do Senhor vai ser usado ou a nosso favor ou contra nós, ou para nossa justificação ou para nossa condenação, porque Jesus mesmo falou: ide por todo mundo, prega este evangelho, prega essa verdade. Aqueles que ouvirem, crerem e forem batizados serão salvos, porém os que ouvirem e não creram será condenado. Bendito seja Deus. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 25. Está escrito na palavra do Senhor: e tudo quanto fizerdes. Versículo 25. Mas quem fizer agravo, receberá pelo agravo que fizer, e não há acepção de pessoas. Paulo está escrevendo e dizendo para a igreja que Deus não poupará nenhum. Como eu disse, nós não somos perfeitos. Só existe um meio de, naquele grande dia do juízo de Deus, nós passarmos lá e o Senhor Deus olhar para nós de cima e embaixo e dizer: pode passar. Não tem culpa nenhuma sobre ti. Quem serão estes? Aqueles que nessa vida, querido, ouviram o evangelho de Cristo Jesus, ouviram as palavras e os ensinamentos do Senhor. Jesus mesmo afirmou em Mateus capítulo 7, versículo 24: aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, assemelhá-lo-ei como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, sobre algo firme e sólido que vai garantir não apenas a sua vida aqui na terra, como também a sua eternidade diante de Deus. Romanos capítulo 2, abra sua Bíblia, Romanos capítulo de número 2, versículo de número 6. Bendito seja o nome de Jesus que está comigo. Bendito seja o Espírito do Senhor que comigo está. Romanos capítulo 2, versículo de número 6. Paulo reafirma em suas palavras a carta aos Romanos, o qual Deus retribuirá a cada homem segundo os seus atos. E para a gente finalizar, abra comigo sua Bíblia em Salmos capítulo 92 e nós vamos ver o que é que Deus assegura para aqueles que se esmerar em gerar receitas ou fazer negócio de forma justa e honesta. Olha o que é que Deus diz através da sua palavra, que não é minha, sai da minha boca, mas ela é do Deus que criou o céu, o Deus que criou essa terra. Chorava sou que mandarava súbias. Salmo capítulo de número 92, versículos 12 a 15. Olha o que está escrito: o justo florescerá como a palmeira, ele crescerá como o cedro do Líbano. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Eles gerarão frutos na velhice, serão gordos e prósperos. Versículo 15, para mostrarem que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha e não há injustiça nele. É isso que Deus garante para aqueles que se esmerar a fazer negócios, geração de receita, fazer o que tiver de fazer e precisar fazer, mas de forma justa, sendo honesto e verdadeiro. A esses Deus assegura essa verdade aqui. Amém? Para a sua igreja, para o seu povo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Até aqui eu ministro, até aqui eu prego a mensagem de Deus, assim como Ele me confiou e me outorgou com a sua unção para pregar e anunciar. Antes de eu fazer a oração final, eu gostaria de deixar aqui um convite, como sempre eu deixo nas minhas ministrações, como sempre eu deixo nas minhas pregações. Louvado seja o nome do Senhor.
Bendito seja Deus. Se porventura você, que um dia há de passar por aqui, estiver me ouvindo esse vídeo, essa gravação, essa pregação, e se até o dia de hoje você não fez uso desse livre-arbítrio pelo qual Deus te deu, para você crer em Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, e crer no Senhor Jesus Cristo, para que você possa receber remissão de pecados, salvação e vida eterna, eu te convido a você fazer uso desse livre-arbítrio agora mesmo. Não importa de onde você esteja, se sentes o desejo, se o teu coração agora mesmo sente o desejo, é o Espírito do Senhor, a mesma unção que esteve na pregação de Paulo, de Pedro, ele está agora na porta do seu coração, para tentar lhe convencer agora mesmo a entregar a sua vida para Jesus Cristo. E se porventura você quiser fazer isso, embarcado de uma grande vontade, é Ele te chamando, é o Espírito de Deus te convidando. E se você quiser entregar a sua vida para Cristo, se você puder, coloque uma das suas mãos no seu coração. E se não puder, incline a sua cabeça e repita essa oração assim juntamente comigo, porque eu do lado de cada vídeo eu consigo te ajudar. Paulo disse e afirmou que se com a boca tu confessares e crer no teu coração que Jesus morreu e ressuscitou, e de que Ele, só Ele é o único meio de perdão e salvação e vida eterna, hoje mesmo tu serás salvo. Então, se você quiser fazer esta confissão, se arrepender e entregar a sua vida para Cristo, faça essa oração juntamente comigo e repita assim: Jesus, chegou até mim a mensagem que o Senhor ordenou anunciar no mundo inteiro. Jesus, chegou até mim o teu conhecimento. E hoje, ao ouvir esta mensagem, eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu me arrependo, Jesus, eu reconheço que sou pecador. E também reconheço que só existe um meio, um caminho de eu ser perdoado. Jesus, eu creio na tua morte na cruz do Calvário. Eu também creio na tua ressurreição. Jesus, escreve meu nome no livro da vida, porque hoje, agora mesmo, nesta pregação, eu estou te confessando com os meus lábios, e estou crendo no meu coração que tu és o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Em nome de Jesus Cristo, amém. Se você fez essa oração, do outro lado do vídeo, não importa de onde você esteja, se você ficar firme nessa confissão e nesta fé, no dia que Jesus vier, você também vai com Ele. E bendito seja Deus para todos sempre. Feito isso, eu te oriento como ministro da pregação do Evangelho. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua residência, ou uma igreja da sua preferência, uma igreja evangélica e bíblica que prega e ensina Jesus Cristo como o único meio de perdão e salvação e vida eterna. E fique firme nessa fé até a breve vinda de nosso Senhor. Façamos a nossa oração para pedir a Deus que nos dê a ciência, a sabedoria, assim como Ele ordenou, capacitou e abençoou. Que o Senhor venha nos ordenar, que o Senhor venha nos capacitar e que o Senhor venha nos abençoar a gerar receitas, a ser uma bênção nessa terra, no meio dessa geração ímpia, para que o mundo veja a luz de Cristo e os seus princípios, o poder de Deus e a glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, façamos a nossa oração final. Pai celestial, tendo o Senhor como testemunhas a olhar para este lugar, de onde o teu servo ministra, de onde o teu servo libera as palavras que tu me destes ao coração, para soprar os meus lábios com a ajuda e a unção do teu Espírito Santo, eu oro a ti no nome de Jesus. Para te pedir, ó Pai, primeiramente o perdão dos nossos pecados, o perdão da sua noiva, da sua igreja, aquelas que porventura, ó Senhor, têm feito uso das coisas sagradas, dos meios sagrados, e têm usado de má fé, ó Senhor, a vida dos teus ouvintes, do teu povo, daqueles que ouvem a tua palavra. Eu te peço perdão por estes e aqueles, e gera arrependimento neles, para que eles possam também reconhecer tais erros, tais falhas, reprováveis aos teus olhos, e abandonar essas velhas práticas. Eu também te peço, ó Senhor,
Ajude-nos a se portar de modo justo, segundo os teus princípios nesse mundo tão corrompível. Mas nos dê uma luz, nos enche de graça, nos enche de sabedoria, nos enche de conhecimento, nos enche da tua unção, nos ordena segundo a tua vontade, nos capacita, Senhor, e nos abençoa para que nós possamos gerar receita, sim, mas de forma segundo agradável aos teus olhos, em no nome de Jesus Cristo de Nazaré, para a glória do nome de Jesus. Que baraçu que mandarávias. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para a glória de Deus o Pai, para a glória de Deus o Filho, e para a glória do Espírito de Jesus que está conosco aqui nessa terra. E bendito seja o nome do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que vai me assistir, está me assistindo, em no nome de Jesus, e até uma próxima, se assim Jesus Cristo nosso Senhor permitir, em no nome de Jesus. Graça e paz. Amém. Que bom que você assistiu até o final. Espero que a mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Gostaríamos de saber de qual país e cidade você está nos assistindo. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Gostaríamos de orar e interceder por você. Siga o nosso canal caso não seja inscrito. Siga-nos em nossas redes sociais e nos ajude a levar essa mensagem ao maior número de pessoas possíveis. Nós da MESD agradecemos a sua atenção. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Até o próximo vídeo.